pela sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você, né? A gente já tem uma trajetória aí, né? A gente já te premiou e a gente está te premiando de novo, né? E eu gostaria que você dissesse de onde você vem e quem você é. Eu sou o Caio Cidrini, eu tenho 32 anos, eu até confundindo. Eu sou carnavalesco, artista do carnaval, fazedor de carnaval. É um prazer estar de novo na premiação, sendo premiado por vocês, porque toda vez que você foi visitar a gente era uma situação adversa. Não sei se você lembra, no ano passado, no anterior, não tinha começado nada ainda, a gente não tinha nem quem poder visitar. Verdade. E nesse último ano, fomos vistos ali no final, depois de várias barracões, enfim, tentativas de marcação. Eu sou publicitário de carreira, fiz faculdade de comunicação social na PUC, bolsista, paulista. Mas desde 2017 eu venho tentando trabalhar com carnaval. Eu entrei no carnaval através da Pimpões da Grande Rio, que é uma escola de samba mirim, que tem um projeto de escola de carnaval para ensinar produção carnavalesca e adereços. Foi lá, inclusive, que eu conheci minha dupla, o Alex Carvalho, que dali virou meu amigo de vida, enfim. A gente já vem construindo junto desde essa época. E desde 2018 a gente vem fazendo carnaval. Primeiro como estagiário aqui na Grande Rio, fazendo adereço. Eu também fui assistente carnavalesco lá na Grande Rio do Clebson Prates. Aí depois a gente conseguiu oportunidade na Chatuba, veio fazendo intendente, subindo os grupos, até chegar onde está hoje. Maravilha. E você conseguiu elevar, né, a trajetória junto com o Alex, a trajetória da Vigário Geral, né? Isso é um feito para a comunidade, um feito para a escola. E como que isso representa na vida de vocês, assim, dá para uma comunidade um lugar que é um sonho para eles e que para vocês é um desafio? Nesse carnaval que passou, o anterior ainda, né, o de 25 do Vagalume, foi o primeiro troféu da escola na Sapucaí. Foi um 6º lugar, todo mundo muito feliz, a gente ficou bebendo lá no Bar do Bibiu, lá na Praça do Catedral do Rocha, onde você também foi conhecer nosso time de adereço, lá de costura. E eu acho que não tinha lugar melhor para estrear como carnavalesco na Sapucaí, né? A gente era assistente do Lucas Milato, foi do Lousada no especial, tem uma experiência na intendente, mas encontrar a Betinha foi fundamental, porque a Betinha, ela é a presidente da escola de samba, não sei se vocês todo mundo conhece, né? Mas acho que sim. E ela é de fato uma líder comunitária, ela é uma pessoa muito humilde, muito aguerrida, que circula em diversos contextos, ali no próprio bairro de Vigário Geral, politicamente, socialmente, religiosamente, enfim. E é uma escola meio que de família. A aderecista é nora dela, a costureira é mãe de alguém, a outra costureira costura há muito tempo roupas que nem eram de carnaval, mas passou a costurar roupa de carnaval por causa da Vigário Geral. Então quando a gente entra nesse meio, tem um certo acolhimento que eu acho que faz diferença. A partir do momento que a gente se sentiu acolhido, se sentiu recebido e apoiado, numa espécie de família mesmo, a Betinha gosta de chamar ela de mamãe, mãezinha, ela chama de filhinho, isso dá uma certa segurança pra gente. Somado a outras coisas também, porque também teve uma mudança de direção de carnaval, que foi a galera da própria escola que entrou, um certo aproximação com o próprio coreógrafo, enfim. A gente foi muito bem recebido por todo mundo. E a gente só queria mostrar nosso trabalho também. Então acho que a soma da escola que recebe, que também está aprendendo a fazer carnaval Sapucaí, né? Ela vem há 5 anos, acho que na Sapucaí, o que é um tempo relevante, mas para uma escola que passou pela primeira vez nessa experiência, está aprendendo também, meio que a gente aprendeu junto, né? E logo nesse primeiro ano tem um resultado, no segundo eu tenho certeza que se não fosse os acontecimentos, os incêndios, a gente poderia ter melhorado o resultado. De qualquer forma ainda foi muito bom pra gente, né? Então, meio que o crescimento conjunto. Hoje a gente não está mais na Vigário, se despediu, e a certeza que a conversa com a Betinha, com o diretor de Carnaval Osmar, as mensagens que a gente recebe da comunidade é de porta aberta, é de coração tranquilo, de paz de espírito. Então a gente de fato fez alguma diferença, da mesma forma que a Vigário fez diferença na gente, mas eu acho que
o que a gente vai deixando pelo caminho também são esses laços, esses afetos, e isso foi muito importante pra gente. Maravilhoso. E a gente sabe que trabalhar na Série Ouro é um desafio constante, né? Primeiro, que as escolas, elas já, é o que a gente entende, elas já entram no próximo carnaval devendo muito, porque o dinheiro que a escola recebe é muito pouco diante do que tem que ser apresentado, tem que honrar com compromisso com as pessoas. E o que você acha assim, de maior desafio de fazer carnaval na Série Ouro? Eu acho que o maior desafio é tudo, né? Praticamente tudo. Mas é bom tocar nesse ponto porque é até meio contraditório. Porque teoricamente a gente está no segundo carnaval mais importante do Brasil. A gente está na cidade mais importante em relação à escola de samba, no segundo grupo, que é a Série Ouro, né? O segundo Sapucaí. Talvez não fosse para ser tão difícil como é, né? Não ter um espaço reservado para as escolas fazerem carnaval. Isso tem até mudado com as políticas públicas. A verba que atrasa, enfim. Isso tudo é meio contraditório, porque todo mundo acha que quando a gente chega num nível desse, estamos na Sapucaí, a gente está com a vida feita, as escolas andam super tranquilas, e não é. Quem vai no Barracões conhece. Mas é basicamente a questão de estrutura mesmo, de logística, porque a gente fica limitado às vezes por questões físicas, espaço. Eu não posso ter altura de carro, eu não posso ter comprimento de carro. Nossos carros, de todas as escolas, né, saem em lugares diferentes da cidade, então passam por lugares diferentes, aí tem que respeitar certas alturas, certas limitações, que fazem ainda mais difícil. Então é um amontoado de dificuldades que eu costumo sempre falar também, que só Deus sabe, os orixás sabem como que dá certo, porque é uma coisa que tem tudo para dar errado, né? É muita luta, muita dificuldade, que no final das contas as escolas conseguem botar na avenida carnavais decentes, bonitos, 1.500, 2.000 pessoas fantasiadas, e superar tudo isso é um sinal de força da cultura. Repito, para não poder romantizar também essa dificuldade, porque eu acho que isso não tem que ser romantizado. Mas, se apesar de todas as dificuldades, as pessoas ainda são resilientes, ainda se vê arte nascendo dali, ainda se gera renda para um monte de pessoas, é porque esse não produto, não quero usar esse termo produto, mas esse objeto cultural que é o desfile de escola de samba da Série Ouro tem relevância, tem potência. Então, a gente hoje percebe que algumas pessoas ainda têm um certo preconceito, uma certa dificuldade de assimilar o nome do nosso prêmio, Anônimos do Carnaval. Porque as pessoas, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser bem visto, todo mundo quer ser bem reconhecido, mas a gente percebe que, inclusive no grupo especial, muitas vezes a gente vai perguntar a alguém de harmonia: qual o nome desse segundo casal? Não sei. Qual o nome dessa pessoa? Não sei. Então, assim, as pessoas batalham muito, mas às vezes elas são muito invisibilizadas até pela própria estrutura mesmo, né? E como é para você trabalhar num lugar onde parece que existe uma intenção de colocar todo mundo como invisível, né? Inclusive a própria escola, quando a gente vê a discrepância da Série Ouro do grupo especial? Sim. 1, 2, 3. Eu primeiro acho que é sensacional o nome, tá? Anônimos do Carnaval é de fato trazer visibilidade para quem de fato não tem essa oportunidade. A gente mesmo, até na figura de carnavalesco, teoricamente está mais em evidência, acaba passando por isso, porque muita gente não acompanha a Série Ouro, ou muita gente não acompanha as escolas, então isso acaba acontecendo. Isso acontece com a gente, está numa figura central e tudo mais de produção artística desse espetáculo, imagina com todo mundo que você tem falado, né? Costureira, aderecista, pessoal de chão de barracão. Então isso, primeiramente, eu acho que é fundamental. E a questão da visibilidade, acho que é uma questão também de reconhecimento, profissionalismo, de um certo equilíbrio que a gente tem que buscar entre saber que esse fazer carnaval, fazer escola de samba é um território de comunidade, de pertencimento, de relações sociais, de trocas, de vivências, mas também é um espaço de renda, de trabalho, e quando a gente trata o outro
não reconhece no outro essa figura de profissional, de capaz de fazer cultura e tudo mais, a gente acaba invisibilizando, e aí cai um pouco naquela de, não, é tudo família, é tudo nosso, é tudo da comunidade, enfim. E a gente tem que entender que certas posições, na verdade todas, merecem destaque, porque a gente movimenta muita coisa. A gente movimenta financeiramente muita coisa para a cidade, a gente movimenta artisticamente muita coisa. Que lugar do mundo a gente pode dizer que tem mais ou menos uma semana ou 2 semanas que produz o que a gente produz a céu aberto nessa quantidade, né? Só que isso não está nos museus, não está, até hoje muda, né? Tem uma certo processo também de entrada do carnaval nesses espaços mais oficiais, narrativas mais oficiais, visibilidade mais oficiais, mas que lugar do mundo tem isso? Então isso tem que ser reconhecido. A gente mexe narrativamente também, politicamente, por que não, né? Com enredos políticos, críticos, com pessoas famosas ou poderosas querendo também estar no meio do carnaval. Então são vários âmbitos que a gente mexe que, se a gente não der visibilidade para as pessoas que de fato também fazem, enfim, é ruim. E por isso que eu acho que a iniciativa do prêmio é muito boa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou bipremiado pelo Anonymous. Acho que quanto mais anônimo, talvez o carnavalístico melhor também, porque nosso trabalho é uma pontinha de criação, de direção, que acaba tendo assinatura de vários trabalhos. O que adianta o meu texto, o meu desenho, a minha ideia, se não tiver depois a assinatura digital do cara que vai esculpir, da costureira que modela tecido, até do comprador que vende, porque às vezes eu penso num material que não tem, ele tem outro material, sugere. Então olha quantas camadas de assinaturas tem no meu trabalho para falar que ele é só meu, que, enfim, a gente merece todo o holofote. Sim, sim. As assinaturas, isso é um dado que você traz pra gente, uma informação, que é exatamente isso, porque quando a gente vai nos lugares, né, as pessoas falam assim, não, mas quem é o responsável é o fulano. Só que, às vezes, o fulano nem sequer colocou a mão naquela situação, né? Então, por isso que a gente prefere ali buscar o de base mesmo, a pessoa que está ali sentindo o cheiro da cola, se sujando e vivenciando tudo aquilo. E dentro disso tudo, qual o sonho que você tem para o carnaval? E para você também, claro. Cara, para mim é poder viver de carnaval, né? Enfim, parece meio simplista e burocrático, mas eu queria poder olhar para dentro da minha casa e ver uma TV, e ver alguma coisa, ou então pagar a escola de uma filha, poder casar. Fiquei até meio emocionado. E o carnaval, e falar, poxa, carnaval de tal ano me deu aquilo, de tal ano me deu aquilo. Enfim, até porque é difícil pra gente também como profissional, porque, por exemplo, dentro de casa é difícil explicar pra minha mãe como é que eu fiz faculdade, estava empregado numa empresa, enfim, tinha salário fixo, tudo mais, todos os direitos garantidos, e largo tudo para fazer carnaval. Como é que acha que... Uma vez, eu estava na olaria, acho que ainda, eu e Alex, no segundo ano. Acabou o carnaval, um amigo meu de rua me perguntou assim, e agora, Caio, vai procurar emprego? Tipo, não, meu carnaval, eu quero que o meu emprego seja o carnaval, né? Enfim, então eu sonho com isso, assim, além de poder também contribuir. Quero ser campeão, quero ter carnavais lembrados, quero ver 3.000 pessoas desfilando felizes com a roupa que a gente cria, com os carros que a gente vê. Então isso eu quero para mim. Para o carnaval como um todo, eu espero que nunca acabe, né? A gente sabe que o carnaval muda, mas se a gente pensar no processo histórico, hoje a gente chama o carnaval, ser maiúsculo das escolas de samba, mas antes do carnaval tiveram vários processos, blocos, ranchos, enfim. Hoje ainda existe um meio de carnaval diferente. Então eu espero sempre ser um militante e um soldado das escolas de samba, que esse carnaval se perpetue, que mude, mas que mantenha a essência, enfim, que não saia de destaque, seja também a cara do nosso Brasil, do nosso Rio. Perfeito. E se você tivesse uma voz de comando, né? Se você pudesse realmente mudar essa realidade, o que você diria para as pessoas? Qual é o seu desejo que as pessoas e que toda essa estrutura faça pelo carnaval para que ele se torne, entre nesse lugar dele continuar existindo? Eu acho que é união, equilíbrio,
o carnaval, por mais que seja... ele tem um pouco essa questão do ego, né, mesmo, exatamente. Acho que até o fato de vocês usarem o nome Anônimos atinge essa questão, né, de ser, às vezes, uma produção isolada de um artista, ou a escola só existir porque alguém banca ela, e entender que não é isso, que o carnaval é de fato união. Enfim, a gente brinca muito falando das coisas irmãs, né, das escolas se enxergam como coisas irmãs, e eu acho que isso tem que ser cada vez maior e cada vez mais trabalhado. Não é interessante para uma escola que a outra quebre, que a outra passe sem roupa, que a outra deixe de existir e enrole a bandeira, porque quanto mais escolas estruturadas, mais a gente vai pensando no carnaval, mais a gente tiver oportunidade de ganhar dinheiro, fazer renda, viver de cultura, melhor. Porque se tiver só uma escola forte, se tiver só um pequeno grupo de profissionais que circulam só entre eles, eu acho que isso acaba prejudicando e não entra nesse meu sonho do carnaval continuar. Porque para ele continuar, ele precisa ser diverso, precisa ser conciliador, precisa, enfim, tá na mão de muitos para acontecer. Maravilhoso. Bom, a gente vai caminhar para o nosso final da nossa entrevista, né? E o nosso propósito é fazer com que as pessoas conheçam o Caio Cidrini, mas mais do que tudo, eternizar o Caio Cidrini. Porque assim, o carnaval às vezes ele é cruel. Ele coloca pessoas na geladeira, eles apagam, eles anulam, eles esquecem tudo que a pessoa fez. E quanto mais a gente puder fazer com que as pessoas se lembrem hoje, amanhã e no futuro, melhor. E por isso que a gente criou esse lugar de fala, por isso que a gente criou esse contato mais próximo antes da premiação, né? E eu gostaria muito de dizer que o objetivo do prêmio é trazer dignidade para a pessoa humana que está na Constituição Federal. E que nós também queremos a sua dignidade enquanto profissional, enquanto uma pessoa criativa, enquanto uma pessoa que fez escolha de abrir mão de um trabalho em CLT para viver no carnaval, viver do carnaval. E eu quero que realmente você consiga construir tudo que você pretende, tudo que você quer, tudo que você precisa, e até chegar em lugar de você ter mais do que você não precisa. Obrigado. Né? Porque você é um profissional incrível, uma pessoa que está sempre dentro do nosso olhar, e por isso eu te desejo muita sorte. Ai, muito obrigado. Eu digo sempre, nós estamos de olho em você. Ai, obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.